Boa noite a todos os nossos amados irmãos e queridos amigos, né? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Pela muita misericórdia do Senhor, estamos concluindo, né? Mais uma série, mais um alimento diário. E estamos concluindo esse alimento diário, né? Tão grande salvação. Estamos na última mensagem de hoje e a partir da semana que vem, nós iremos começar a desfrutar desse novo alimento diário, que tem como tema, afinal, o que detém o anticristo. Eu queria só dar uma dica para os irmãos, porque muitas vezes os amados irmãos ficam na dúvida, né? Irmão, qual é o alimento diário, né? O próximo. Sempre que você abrir o seu alimento diário, logo nessa página aqui, ó, você vai ver aqui, ó, livro 6, né? Se você ver esse que nós estamos concluindo aqui, tem aqui, ó, livro 5. Né? Então é só você abrir o livro, né, aqui, você vai perceber que pelo número 6, 5 no caso, né, a gente vai saber qual é o próximo. E o tema ainda dessa semana, né, já vamos na terceira semana, é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Parte 3. Né? Vamos, amados, ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver também 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E para concluir aqui essa leitura, Hebreus capítulo 2, versículo 3, só a parte A, né? Só a parte inicial. Hebreus capítulo 2, versículo 3, que fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Senhor Jesus, amado Deus e Pai, queremos, Senhor, de fato, Senhor, estarmos atentos para não negligenciarmos essa tão grande salvação. Essa salvação, Senhor, incluiu todo um processo aonde o próprio Deus abriu mão de toda a sua glória, se fez homem, teve um viver humano, morreu numa cruz e se tornou o Espírito que dá vida para hoje habitar dentro de nós. Por isso, Senhor, como Espírito, Senhor, que dá vida, Senhor, venha ser conosco, Senhor, nessa noite. Venha falar conosco, Senhor. Venha abrir para nós, Senhor, ainda a Tua palavra. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos todo esse período, Senhor, que estaremos aqui juntos, desfrutando da Tua palavra. Fala, Senhor, ao coração de cada um daqueles que estão nos acompanhando nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém. Aleluia. O tema dessa semana, né, como as demais, 2 atrás que a gente desfrutou, é como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. Eu não sei se os irmãos assim pararam para ponderar um pouco sobre o tema, né,
dessas últimas 3 mensagens. Por quê? Porque quando se fala dessa tão grande salvação, irmãos, essa salvação, ela inclui muita coisa. Essa salvação não é simplesmente o fato de eu e você ter crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ir para o céu, como a maioria do povo cristão, né, crê. Crê em Jesus Cristo e vá para o céu. Pronto. Não, irmãos. Não. Essa salvação, ela é uma grande salvação, porque ela não se resume simplesmente a nos livrar do inferno e nos levar para o céu. Não. Essa salvação, ela é uma grande salvação, porque ela é um processo, onde quem primeiro passou por esse processo foi o próprio Deus. Veja, amados, o próprio Deus, como eu acabei de orar, ele abriu mão de toda a sua glória. E ele se fez homem, né? Ele se sujeitou a se limitar no ventre de uma mulher. Ele se limitou a se sujeitar a passar 9 meses, a ter um nascimento como um ser humano normal, a ter um viver humano normal. E além disso, ele padeceu, ele sofreu, né, todo tipo de humilhação. Ele foi aquele que de fato assim tomou sobre si as nossas enfermidades lá na cruz. Na cruz ele passou por o pior momento de sua vida, que foi as últimas 3 horas, quando Deus, né, se apartou do Senhor, e ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquelas últimas 3 horas, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. E Deus, ele não poderia estar ali naquele momento. Por quê? Porque como Deus, ele é santo. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então veja, esse Deus, ele passou por todo esse processo. Ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia, e ele se tornou o Espírito que dá vida. Então essa salvação, ela é muito grande, porque ela envolve todo um plano de Deus, toda uma economia de Deus. Essa salvação, ela envolve, como eu já falei, não simplesmente salvar o homem do inferno e levar para o céu. Mas essa salvação, irmãos, envolve em levar o homem até a glória. Já pensou, irmãos? Essa salvação, ela inclui também, antes de nos levar até a glória, ela inclui nos levar para um reino, para que a gente possa reinar com o Senhor durante 1000 anos, ali a festa, né, as bodas do Cordeiro. Durante 1000 anos reinando com o Senhor, desfrutando. Essa grande salvação também envolve gerar o quê? Gerar um filho varão. Essa grande salvação envolve gerar o quê também? As primícias. Então, irmãos, essa grande salvação envolve gerar a igreja no seu aspecto coletivo, né? A auxiliadora de Deus, a guerreira de Deus, a noiva de Deus, né? A família de Deus. Então, não é uma salvação simples. É uma grande salvação mesmo. Isso eu estou falando até aqui só do lado de Deus. Mas quando você olha também para o lado humano, a gente também precisa perceber que quando o homem desobedeceu, né, o homem ele foi danificado, e ele foi danificado nas suas 3 partes: corpo, alma e espírito. Então essa tão grande salvação também abrange o quê? Abrange também restaurar o homem plenamente. Não só restaurar o espírito do homem para que o homem tenha comunhão com Deus. Não. Essa grande salvação é um processo. Por quê? Porque uma vez que o nosso espírito foi restaurado, uma vez que a nossa comunhão foi restaurada com Deus, agora começa um segundo processo, que é um processo de santificação, justificação, reconciliação, renovação, conformação, até chegar à glorificação. Mas tudo isso só vai acontecer, irmãos, se esse processo de salvação alcançar a minha e a tua alma. Porque a alma do homem, que é o seu eu, o seu caráter, sua personalidade, ela precisa ser totalmente salva. Hoje, na era presente, né, a palavra ela está trabalhando em nós, essa grande salvação está trabalhando em nós. Para quê? Para que nós tenhamos uma alma 100% para o Senhor. Para que a mente, que é a parte líder da alma, seja uma mente que esteja sempre voltada para as coisas do Senhor, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto.
para que a nossa emoção, que faz parte também da nossa alma, seja uma emoção voltada para a necessidade de Deus, né? Se alegrar nas coisas de Deus, se satisfazer nas coisas de Deus, se satisfazer em servir a Deus, em se comprometer com as coisas de Deus, principalmente na era que nós estamos passando, né? Mais do que nunca, Deus precisa de pessoas comprometidas, Deus precisa de homens e mulheres guerreiros, né? Que de fato assim não ame a sua própria vida da alma, né? Mas ame o Senhor a tal ponto que queira dar-se completamente ao Senhor. Não foi à toa que em Mateus o Senhor falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua alma, essa alma, né? Ou quem quiser salvar a sua vida, né? Eu troquei aqui, porque essa vida que ele fala no versículo, né? É a vida da alma, é a vida psique, é a vida psicológica. Pois quem quiser salvar a sua vida, que é a sua vida da alma, satisfazendo suas vontades, né? Seus desejos, vai perder de reinar com o Senhor. Mas quem negar, ou quem perder a sua vida, quem negar essa vida da alma hoje, para servir o Senhor, para buscar o Senhor, vai reinar com o Senhor. E o último estágio, irmãos, dessa tão grande salvação, ainda se referindo simplesmente ao corpo humano, ao ser humano, né? É a transformação do nosso corpo. Um corpo corruptível, um corpo que está aí, irmãos, sendo colocado à prova dia após dia, por causa desse vírus, né, da Covid-19, né? Um corpo que hoje adoece, um corpo que hoje, infelizmente, assim, se desintegra, se desfaz totalmente, porque quando nós morremos, nós voltamos ao pó. Então, o nosso corpo é um corpo que é um corpo do pecado, quer a gente queira ou não. Então, por consequência desse pecado, né, o nosso corpo adoece, o nosso corpo morre. E hoje, irmãos, essa tão grande salvação que o Senhor tem falado para nós, visa tudo isso, né? Visa restaurar o homem, né? De tal maneira, como eu já falei, que Deus ele quer introduzir esse homem, né, na sua glória. Não simplesmente levar para o céu, mas introduzir esse homem na glória de Deus. Senhor Jesus. E outro ponto também, irmãos, que a gente tem visto, né, durante essas semanas, né, dentro do alimento diário, é que a igreja em Tessalonicense, ela tinha uma base, né, ela tinha uma base muito forte. E essa base estava em quê? Na fé, no amor e na esperança, né? Ou na perseverança, né, da esperança. E isso é algo, irmãos, que também essa grande salvação está trabalhando em nós. Vou fazer uma pergunta para você. Como é que anda a sua fé hoje em relação a tudo isso que nós estamos passando? Sua fé está abalada? Como é que anda a sua fé? Toda essa situação que nós estamos passando hoje tem nos levado, de fato, a sermos homens e mulheres de fé, crendo que o Senhor está a par de toda essa situação, crendo que o Senhor ele é aquele que pode, de uma hora para outra, erradicar plenamente essa pandemia? Será que a minha e a sua fé hoje é forte o suficiente, não só para lhe tornar inabalável diante de todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, e também para encorajar e fortalecer as outras pessoas que estão ao nosso redor, como familiares, parentes, amigos, né? Como é que está também o nosso amor, né? Nosso amor para com as pessoas, nosso amor principalmente para com as pessoas de casa. Será que nós temos amado mais aquelas pessoas que estão ao nosso redor? O marido tem amado mais a esposa tem amado mais o marido, os pais têm amado mais os filhos têm amado mais os pais. Como é que anda o nosso amor? Irmãos, e como é que anda a nossa esperança, irmãos? E amados amigos que estão nos acompanhando. Será que a nossa esperança está limitada só em um dia se ver livre dessa pandemia, só em um dia que essas vacinas curem você plenamente, para que você possa viver a sua vida totalmente assim, alheio a Deus? Será que a sua e a minha esperança está voltada simplesmente a essa terra aqui, voltar a ter bons dias, bons momentos, para que você possa gozar a sua vida nos prazeres dessa terra? Irmãos, onde é que está a nossa esperança, irmãos? Onde é que está a nossa perseverança? Será que a nossa esperança está no reino? Será que a nossa esperança está em um dia trazermos o Senhor de volta, o mais rápido possível, para que a gente possa reinar com o Senhor? Irmãos, assim, isso é algo que a gente precisa de fato tá meditando sobre isso. Porque na verdade, irmãos, Deus ele preparou essa tão grande salvação para nós, por meio de uma pessoa,
por meio de Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, amado irmão, amado amigo que está me ouvindo. Se eu e você não crermos nesse Jesus Cristo como de fato o nosso Senhor, essa grande salvação ela não vai estar acontecendo, nem na minha vida, nem na sua vida. Nós podemos até viver, certo? Uma vida de aparência. A gente pode até viver uma vida religiosa. Mas esse Jesus Cristo, Ele é hoje e sempre, e será sempre, a vacina que nós necessitamos para sermos salvos de toda e qualquer situação que nos tira da presença dEle, que nos impede de contemplá-lo face a face, que nos impede de ver que apesar de tudo isso que nós estamos passando, o Senhor tem cuidado de nós. De uma maneira ou de outra, o Senhor tem cuidado de nós. E que se nesse momento que nós estamos passando, estamos passando pelo vale, da sombra da morte, é verdade, estamos passando por esse momento de vale da sombra da morte. Mas, irmãos e amados ouvintes, eu digo uma coisa para vocês, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele é essa vacina que nós tanto necessitamos hoje. Sabe para quê? Para nós sermos imunizados contra todo tipo de falar negativo, contra todo sentimento de falta de fé, contra todo sentimento de falta de amor, contra todo sentimento de falta de perseverança. Ele vem ser para nós essa vacina que vem nos imunizar, que vem nos fortalecer e que vem nos dar anticorpos para combatermos toda essa esfera que tenta abafar o nosso espírito. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês também. Vamos abrir aqui em Salmos, capítulo 2, versículo 8 e 9. Salmos, capítulo 2, versículo 8 e 9. Quero mostrar uma coisa para vocês, começar mostrando 3 versículos para vocês, principalmente. Salmos, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Salmos, capítulo 2, de 8 a 9. Fala assim, Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Salmos 2, 8 e 9. Vamos ler também Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Certo? Capítulo 2, versículos 26 e 27. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E vamos ler também Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Se você escrever esses 3 versículos, ou se você pegar 3 Bíblias e colocar assim, uma do lado da outra, e você for analisar esses 3 versículos, você vai perceber que esses 3 versículos, na verdade, eles são um só contexto, uma só coisa. Quando você chega em Salmos, capítulo 2, versículo de 8 a 9, você vai ver que esse salmo, ele aponta para Cristo. Isso é um salmo profético. Esse salmo ele está se referindo a Cristo, a Jesus Cristo, que um dia ele iria nascer e que um dia ele iria reinar sobre todas as nações. Mas quando você chega em Apocalipse,
é interessante. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, fala que quem vai reinar com cetro de ferro aqui são os vencedores. E quem são esses vencedores de Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27? Esses vencedores são a igreja no seu coletivo. E quando você lê Apocalipse capítulo 2, versículo 5, você vê que esse que vai reger as nações com vara de ferro é o filho varão. É interessante, né? Porque Salmos e Apocalipse, esses 3 versículos, né, eles têm praticamente o mesmo contexto, mas cada versículo fala de uma pessoa específica. Salmos fala de Jesus Cristo, Apocalipse 2 fala da igreja como seu homem coletivo, e Apocalipse capítulo 12 fala do filho varão. Então, afinal de contas, todos os 3 são um só. São Cristo. É Cristo reinando. É Cristo que vai governar sobre todas as nações. Esse Cristo, portanto, né, que é a conclusão aqui do filho varão, que é esse filho varão sendo gerado, né, ele é quem vai reinar. Mas ele não vai reinar, irmãos, sozinho. Ele vai reinar juntamente com quem? Com os homens. Porque o filho varão é a igreja no seu coletivo. E a igreja ela é constituída de quê? De pessoas. Então essa grande salvação que nós estamos vendo, que nós estamos ruminando já há algumas semanas, ela inclui tudo isso. Ela inclui nos tornar esse filho varão. Senhor, isso é algo assim maravilhoso, sabe, irmãos? Maravilhoso mesmo. O Senhor, Ele quer reinar. Mas o Senhor, Ele não quer reinar e nem vai reinar sozinho. O Senhor, Ele quer reinar e vai reinar juntamente com os homens. Toda essa grande salvação envolve isso. Envolve em transformar esse boneco de barro que foi criado lá em Gênesis em um homem que vai ser introduzido na glória, que vai estar juntamente com Cristo na glória. Irmãos, isso é uma salvação muito grandiosa. Não é brincadeira, não. Quando você abre aqui em Gênesis, vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 3. Olha, irmão, olha a nossa situação aqui em Gênesis capítulo 3. Olha só. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 7, para a gente ganhar um tempinho, certo? Diz assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Senhor Jesus. Irmãos, essa história aqui, irmão, é uma triste história. Essa história aqui é a história de um homem se desconectando de Deus. É a história da humanidade se desconectando de Deus, se apartando de Deus, se escondendo de Deus, tentando se justificar, né, tentando cobrir a sua nudez, mas vendo que não é capaz de cobrir essa nudez, então esse homem se esconde. O homem que foi criado para viver na presença de Deus, desfrutando de Deus, agora está aqui se escondendo de Deus. Senhor Jesus. E quando você chega aqui no versículo 15, né, do capítulo 3, o Senhor fala assim: porém inimizade. O Senhor está agora se referindo à serpente que provocou tudo isso. Porque quando o Senhor perguntou a Adão onde estava, Adão colocou a culpa em Deus, certo? Não foi na mulher, ele colocou em Deus. Adão falou assim: a mulher que tu me deste, certo? Me deu da árvore e eu comi. Quando o Senhor foi para a mulher disse assim: a serpente me enganou. Então é aquela história de empurra a culpa um para o outro, né?
vá para lá que a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Então ficaram se empurrando essa culpa um para o outro. Mas o ponto é que no versículo 15, irmãos, também tem uma profecia. O versículo 15 fala assim: porém inimizade, quem está falando é o Senhor. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Senhor Jesus. Irmãos, quem é esse descendente que o Senhor está falando aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 15? Isaías, capítulo 7, versículo 14, também tem uma profecia com respeito a esse descendente. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Certo? Ó. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Senhor Jesus. Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus capítulo 1, versículo 23. Certo? Olha o que aqui diz o versículo 23. Eis que a virgem conceberá, que é o mesmo versículo de Isaías 7,14, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Só que aqui, no versículo 23 de Mateus 1, tem um acréscimo, que quer dizer Deus conosco. Amados irmãos, amados ouvintes, agora, esse Deus, ele é o que? Deus conosco. Sabe, irmãos, lá no jardim do Éden, quando Adão desobedeceu ao Senhor, quando ele se viu nu, né, e ele cozeu aquelas folhas de figueira, né, e as folhas de figueira não se sustentaram, porque elas secaram e eles ficaram nus de novo, o Senhor providenciou para Adão ali uma veste. O Senhor já deu o sinal ali do cumprimento dessa profecia. O Senhor o vestiu com pele de um animal. E certamente, irmão, deve ter sido de um cordeiro. Por que a gente fala assim, certamente deve ter sido de um cordeiro? Porque João Batista, no Evangelho de João, quando ele viu Jesus Cristo, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ao vestir Adão e Eva com a pele de um cordeiro, o Senhor já estava justificando, se tornando a justiça de Adão e Eva. A redenção estava sendo simbolizada pelas vestimentas que foi feita pela pele, que provavelmente foi um cordeiro. Nós não podemos afirmar porque a Bíblia não fala, né? Mas a gente pode, assim, dentro do contexto, né, inferir que realmente foi um cordeiro que o Senhor imolou. Né? Também, ao longo da Bíblia, a gente vê, né, várias vezes o Senhor mandando o povo imolar um cordeiro. Então, irmãos, essa grande salvação, irmão, ela começou a alcançar o homem desde o jardim do Éden. Veja, o Senhor não estava indiferente a tudo aquilo que estava acontecendo. Na verdade, o Senhor já sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Então, Ele já começou a preparar essa tão grande salvação. Irmãos, essa tão grande salvação, que envolve uma vacina chamada Jesus Cristo, essa vacina, ela passou 4.000 anos sendo preparada. E é interessante porque a gente sabe que uma vacina leva em média 10 anos para ficar pronta. Pela muita misericórdia do Senhor, irmãos, é a misericórdia do Senhor, essas vacinas estarem sendo aplicadas hoje na humanidade. Irmãos, não tinha nenhuma condição de uma vacina sair, pelo menos, antes de 5 anos. Essas vacinas estão saindo agora, com 1 ano só. Isso é a misericórdia do Senhor. Isso é Deus ouvindo o clamor das pessoas, para que mais pessoas não venham a perecer. E essa vacina, né, que os cientistas, né, graças a Deus, conseguiram assim criar, de uma certa maneira, faz parte também dessa grande salvação de Deus. Por quê?
Porque Deus, Ele quer dar oportunidade a muitos homens hoje de se arrependerem dos seus pecados e se voltarem ao Senhor. O Senhor preparou uma vacina chamada Jesus Cristo para mim e para você e para aqueles que ainda não creram, mas se quiserem tomar essa vacina e receber essa tão grande salvação que está nessa vacina. Veja, essa vacina, como eu já falei, passou-se 4.000 anos sendo preparada. E não só preparada. Essa vacina ela foi testada e aprovada. Quando Jesus Cristo foi até a cruz e ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, a ressurreição do Senhor foi a assinatura de Deus dando um aval a essa vacina. Essa vacina está aprovada. Cristo foi aprovado por Deus. E quem foi esse Cristo que foi aprovado por Deus? Nós vamos ver daqui a pouco, certo? Quem foi esse Cristo? Portanto, amados, vamos ler também aqui Hebreus capítulo 2, versículo 14. Para a gente ver o cumprimento dessa promessa na palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Senhor amado Jesus, visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Veja, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Quem é essa vacina? Essa vacina é um Deus que se fez homem, que participou do viver humano, sentiu na pele o viver humano. Jó ainda falou assim: desce daí, você não sabe o que é o viver humano. Eu vou falar uma coisa para vocês, certo? Quando Jó falou isso, na verdade, o Senhor já sabia o que era o viver humano, certo? Porque a gente precisa saber e se lembrar que Deus ele é onisciente e onipresente, certo? No tempo, né? O cordeiro já tinha sido imolado. Lembra do que eu falei de João? Eis é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, o Senhor já sabia. Mas, para tornar claro para nós, né? O Senhor disse: eu vou nascer como ser humano normal. Eu vou ter um viver de um homem normal. Eu vou saber o que é a carne do homem. Só que o Senhor veio sem pecado. Isso é fundamental que sejamos claros para todos nós. O Senhor foi um homem, mas um homem que nasceu e viveu sem pecado. Ele foi concebido sem pecado. Certo? Então ele teve esse viver humano. E quando a gente abre aqui em João, 1 João capítulo 3, versículo 8b. 1 João capítulo 3, versículo 8b. A parte final do versículo 8. Diz assim, para isto se manifestou, estou lendo só a parte final, certo? O versículo fala assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí a parte B desse versículo 8 fala assim: para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? Vocês sabem me dizer quais são as obras do diabo? Vamos ver aqui João, Evangelho de João capítulo 12. Vamos ver o que é que João diz aqui. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Diz assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe desse mundo? É Satanás, certo? Deixar mais claro para nós. E qual é a obra desse príncipe desse mundo?
A obra desse mundo está em João 10, 10. Fala assim, um dos pontos, ele é o ladrão, que ele veio para roubar, para matar, para destruir. Né? Por que roubar? Porque a primeira coisa que ele quer nos fazer é nos roubar da presença de Deus. Ele quer roubar a tua fé, a minha fé. Ele quer roubar de ti o amor pelas pessoas, o meu amor pelas pessoas. Ele quer roubar de mim, de você, a esperança de que um dia o Senhor vai voltar e que nós vamos estar reinando com Ele. E se Ele roubar essa fé, esse amor, essa esperança, se Ele nos rouba da presença de Deus, Ele vai nos matando espiritualmente. E se Ele nos mata espiritualmente, Ele destrói tudo que o Senhor queria fazer conosco, fazer por meio de nós. Então, irmãos, esse ladrão, ele é aquele também que tem cegado a humanidade. A Bíblia fala que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. E ele tem também criado todo tipo de distração para com os filhos de Deus, para que a gente não esteja na presença do Senhor. Nessa era presente, até a pandemia se tornou uma distração para muitos cristãos. Muitos cristãos, em vez de servir o Senhor, de estar mais envolvido com as coisas do Senhor, em vez de estar buscando mais o Senhor, está gastando tempo com coisas fúteis. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. 2 Coríntios 4,4 fala, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4,4. Sabe, irmãos, Satanás, ele já está condenado. E ele sabe disso. Só que tem um problema. Ele é aquele que diz o seguinte, eu já estou condenado, eu não tenho mais salvação, eu sei que não tem jeito mais para mim, só que também tem um negócio. O quanto eu puder arrastar comigo, eu vou arrastar. Vocês podem ter certeza que esse é o pensamento dele. Ele sabe que não tem mais jeito para ele, mas o quanto ele puder arrastar, ele vai arrastar juntamente com ele. Vamos ler aqui Mateus 25. Mateus 25. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Para quem o fogo eterno está preparado? Não é para os seres humanos, não. O fogo eterno não foi preparado para os seres humanos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que, infelizmente, por muitos homens não crerem no Senhor, por muitos homens hoje servirem, de fato, infelizmente, ao diabo, infelizmente, esses, se não se arrependerem, se não se converterem, vão estar juntamente com Satanás e os seus anjos nesse lago de fogo eterno. Isso, infelizmente, é uma condição para aqueles que na era presente não decidirem abrir mão dos prazeres que essa vida oferece, decidirem não buscar o Senhor. E eu queria agora, nesse momento, eu queria que você que está nos vendo agora, que está desfrutando conosco, queria que você tivesse uma atitude, que você não queira estar junto com Satanás e os seus anjos no lago de fogo. E se você não quer fazer parte desses que vão estar aqui, abra seu coração nessa hora e faça uma pequena oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei, Senhor, que eu sou um pecador.
Eu sei que se depender de mim mesmo, eu não consigo, Senhor. Eu não tenho força, Senhor. Mas eu também sei que como o próprio Deus que se fez homem e morreu numa cruz pelos meus pecados, eu sei que Jesus Cristo é o Senhor. E eu confesso isso. E não só confesso que Jesus Cristo é o Senhor, mas eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Por isso, Senhor, entra no meu espírito, Senhor, nessa hora. Ganha, Senhor, todo o meu ser, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu declaro diante dos homens, diante de todo o principado, potestade, diante de Satanás, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor, Tu és o meu Senhor, eu amo a Ti e Te recebo no meu espírito como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amado, você acabou de receber o Senhor, você acabou de sair, né, dessa linha de pessoas que vão estar, infelizmente, por não crerem no Senhor. Mas eu digo uma coisa para vocês. Hoje, cabe a mim e cabe a você levar essa vacina até as pessoas. E como é que nós vamos levar essa vacina até as pessoas? Por meio do Evangelho. Porque essa vacina, amados, que é a pessoa de Jesus Cristo, essa vacina, ela é uma vacina que ela vem com todo o viver de Cristo. Ela vem com a sua encarnação, ela vem com o seu viver humano, ela vem com o viver humano perfeito, sem pecado, ela vem com os sofrimentos de Cristo, com a morte de Cristo na cruz, ela vem com o sepultamento de Cristo, mas vem também com a ressurreição de Cristo e com a ascensão de Cristo. E essa vacina, ela quer lhe levar a mim e a você para a glória de Deus. Veja que vacina poderosa é essa vacina chamada Jesus Cristo. Então, se você receber essa vacina, amado, se você confessou, e se você que não confessou ainda, confessar esse Jesus Cristo como Senhor de sua vida, esse Senhor, como essa vacina, ela vai lhe curar do vírus da morte. Ela vai curar você plenamente. Quer ler assim, só alguns versículos aqui. Romanos capítulo 5 diz o seguinte, olha só o que é que Romanos capítulo 5 diz. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 14, certo? Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Que vacina poderosa, amados irmãos e amados amigos. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, amados irmãos e amados ouvintes, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para que a ofensa fosse exposta.
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E uma maneira bem simples também de você tomar essa vacina é você invocar esse nome. Diga, ó. Jesus é o Senhor. Amém.